Pronto. Eu sou Márcia Diniz, advogada criminal, vice-presidente da SACERJ, e nós temos visto que as delações hoje são usadas como meio de prova. E aí eu queria saber a sua opinião, ministro, a respeito dos cuidados com a colheita dessa prova, entre aspas, porque quando nós recebemos as delações, nós já as recebemos prontas. Nós gostaríamos muito de ter um critério também de transparência dessa colheita de provas. O que o senhor sugeriria dentro do processo dessa cadeia de colheita de provas, com base nos princípios americanos, do discovery e todos os princípios de transparência, de desconfiança da colheita da prova, que poderia ser feito para que a defesa realmente pudesse ter acesso à íntegra, se não houve nenhuma sugestão, se não houve nenhum tipo de induzimento às falas dos delatores? Eu acho que a primeira coisa, por exemplo, as conversas teriam de ser todas gravadas e filmadas. A troca de documentos teria que ser também mediante protocolo, ou seja, teria que ser registrada, data, hora, o que foi entregue, o que foi recebido. Eu acho que são questões mínimas que devem ser obedecidas. E, em terceiro lugar, ou seja, dentro dos órgãos que são responsáveis por essa negociação, ou seja, o Ministério Público e agora a polícia, né? Ou seja, que também o Supremo entendeu que pode negociar, deve haver um controle interno eficiente. Ou seja, eu acho que esses acordos devem ser internamente fiscalizados vamos dizer assim, por um terceiro, né? Ou seja, por uma corrida, para que não haja a possibilidade de por mais que você fale, vou filmar, mas um momento, uma conversa fora daquele ambiente controlado, que ocorra, tudo isso. Ou seja, tem que haver também um monitoramento interno quanto ao comportamento. Eu acho que num primeiro momento, pensando alto, eu acho que essas providências devem ser tomadas, deveriam ser regulamentadas. Ou seja, esse controle, ser filmadas as conversas e a necessidade de participação do advogado. Ou seja, o advogado tem que participar necessariamente de toda e qualquer conversa vamos dizer assim, referente a essa negociação. A troca de documentos tem que ser registrada, protocolo de entrada, saída, recebido. E também acho que deve haver ainda uma discussão sobre que efetivamente pode ser utilizado pelo Ministério Público caso, por exemplo, o acordo não seja não se chega a um bom termo, né? Ou seja, aqueles documentos eles têm que ser devolvidos, o Ministério Público vai poder guardar esses documentos, vai poder se utilizar de alguma forma. Eu acho que essa questão também deve ser objeto de uma regulamentação. Certo, perfeitamente. Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço. Bom, mais uma vez agradecemos ao ministro essa deferência, essa SACERJ. Nós lutamos muito para que ministros como o senhor sempre possam dar essa opinião importante e sempre garantistas e preocupados com produção, com a transparência na produção de provas. Isso para a gente é fundamental, e com o princípio da ampla defesa, que vem sendo bastante cerceado nessas delações que nós temos hoje em dia, sem o menor critério de transparência para a defesa, sem que a gente tenha conhecimento de como esses depoimentos são colhidos e se há indução, se há coação, qual é o tipo de perguntas que são feitas, quais essas perguntas que são feitas pelo Ministério Público Federal aos delatores, para que eles falem o que ficou consignado nessas delações. Enfim, há que se tomar muito mais cuidado, há que se estabelecer critérios, e é muito bom saber que temos um ministro que tenha esse tipo de preocupação e que tome esses cuidados também, que reconheça a fragilidade dos métodos que são hoje empregados na colheita das delações. Muito obrigada, ministro. Foi um prazer imenso. A SACERJ agradece muito a sua participação. Muito obrigada.